Olá pessoal, aqui é o Leonardo e vamos à nossa reflexão no direito de hoje, no qual eu tô falando a respeito de, a importância de errar e não apenas isso, como também pensar talvez uma nova perspectiva sobre esse tópico, que é um tanto, não apenas controverso, mas às vezes um tanto ignorado, né? Bom, é natural que quando a gente pensa sobre erros em geral, sempre há aquele desconforto, né? É algo que vai contrário a esse caminho ideal no qual todos nós acertamos, que nós imaginamos, temos como essa visão um pouco fantasiosa das coisas, no qual tudo se conserta, tudo de forma meio que mágica dá certo, né? Mas isso é meio que uma falácia lógica, né? Pois tal coisa não existe. Na verdade, os grandes sucessos, se você realmente pegar as bibliografias de pessoas de alta relevância no passado, e mesmo nos dias de hoje, você vê que a história de todas as pessoas é caracterizada por uma coisa bem peculiar, que é a perseverança, né? Muitas vezes. Às vezes errar, é continuar fazendo aquilo que vai contra a maioria, que às vezes realmente atrai até mesmo chacota de muitos, mas que ainda assim essa perseverança, quando realmente empregada e focada de forma inteligente, pois não basta apenas se perseverar, é necessário também que você aplique seu esforço de forma inteligente, de forma eficiente também, para que assim você realmente de fato possa ter resultados. E quando se ultrapassa esse limite, esse limiar, é onde a mágica acontece, né? No qual esse acúmulo de experiências torna possível esse salto qualitativo da coisa toda. E assim, grandes coisas são feitas como resultado, né? Grandes saltos são possíveis a partir dali. Pois com esse acúmulo é natural que um indivíduo cresça ao longo dessa jornada pessoal, né? Que um indivíduo realmente evolua, transcenda a si mesmo. E é exatamente por isso que errar é meio que é sempre se prova como uma oportunidade. Toda coisa nova que nos aparece, toda situação inesperada é meio que um convite. Vamos colocar assim, um convite do universo para nós, para que a gente realmente se atreva a fazer um pouco mais, fazer diferente, a dar um passo a mais no desconhecido, a sair um pouquinho fora da caixa que a gente existe o tempo todo. E isso pode ser algo que, dependendo da sua perspectiva de como da sua visão de mundo, pode ser visto como algo incrivelmente positivo ou negativo. Realmente depende da sua visão de mundo, né? De como você interpreta as coisas, também da sua natureza de uma certa forma. Como você reage às coisas. Isso também revela um bocado sobre você mesmo. E nesse sentido, os erros, eles são esse professor, né? Esse professor que ele ensina através de lições custosas, mas aí que entra talvez o salto, né, possível. É que não é necessário também errar repetidamente, você não precisa inventar roda, você não precisa também passar por todo esse processo doloroso meio que infernal, não. Se você pegar exemplos de outras pessoas, se você estudar um pouco, se você buscar livros, por exemplo, você vai encontrar N exemplos de coisas que já foram feitas, pois a maioria do que a gente imagina que poderia ser feito já foi feito por alguém em algum dado momento, isso foi registrado de alguma forma, principalmente nos dias de hoje, né? Hoje o YouTube é basicamente a biblioteca de Alexandria elevada ao cubo, se você for pensar a respeito. Pois tem de tudo, todo tipo de tutorial imaginável, até coisas negativas. Basta realmente ter curiosidade e procurar, né? Que você pode efetivamente aprender qualquer coisa que você desejar. E exatamente por isso você não precisa, por ter acesso a essa informação, passar por essa fase de realmente perder tanto. Não, você pode ir para a fronteira diretamente. A partir do estudo, você pula essa etapa. Você vai basicamente a fronteira de forma imediata se você se aplicar durante um certo período nessa habilidade que você deseja desenvolver o campo. E assim realmente já entrar com realmente um pé firme, um pé sólido, né? Não pisando em areia, mas sim com algo realmente concreto em mãos. E assim, também, nesse sentido, errar também faz parte desse espírito humano, se for pensar, né? Pois a alma da inovação acaba sendo essa busca pelo desconhecido, e buscar ansiar pelo desconhecido é naturalmente uma coisa que vai acarretar consequências positivas e negativas, pois as maiores recompensas sempre estão além dessa fronteira existente, né? Quem realmente muda o mundo não é aqueles que ficam na mesmice. Quem realmente se atreve a fazer um pouquinho diferente, a fazer um pouco mais do que os outros, quem se destaca geralmente é quem se propõe a fazer minimamente mais. E de forma gradual acaba chegando lá, né? Se, é claro, fazer o processo necessário. E
E é essencial também essa perspectiva de abertura. O errar, eu acho que talvez um dos seus maiores valores, a experiência direta, é que meio que quebra dogmas e preconceitos. No sentido assim, você passa a valorizar mais sua experiência pessoal do que qualquer lógica de grupo, do que qualquer pensamento tribalista, do que qualquer pensamento que minimalista da coisa, sabe? Ou que generalista, que tende a realmente reduzir pessoas e coisas a meras caricaturas. Pois quando você realmente tem essa abertura consciencial, eu colocaria, quando você tem essa mente que é um pouco mais antenada à realidade e você não é mais um drone que pensa e segue as ordens dos poderes que existem, você tira suas próprias conclusões sobre toda dada coisa, ou seja, você não é mais realmente um prisioneiro intelectual e emocional de ninguém. Quando você tem uma dúvida sobre qualquer dada coisa, você vai lá e testa efetivamente, você vai lá e pesquisa sobre aquilo, você vai lá e estuda sobre aquilo, ou seja, você tem essa mente de essa perspectiva meio que da criança, no qual você não vê nada com olhos ruins nem com julgamento, você simplesmente quer entender aquilo, e uma vez que você entende, aí sim você pode ter um juízo de valor sobre aquilo. É claro que o ideal é não possuir isso, que cada coisa, realmente, tem coisas que realmente não sequer vale a pena pensar a respeito, no sentido assim, se não te agrega muito, não tem por que gastar energia naquilo. Mas não existe informação inútil, existe apenas informação que às vezes não é contextualizada adequadamente, pois tudo que a gente absorve meio que nos enriquece diretamente e indiretamente, te dá referência, te dá pontos para você também fazer inferência sobre coisas e entender o contexto geral, né? Sempre enriquece você dessa forma. Então, essa abertura a novas possibilidades também é um lado incrivelmente positivo dessa mentalidade experimentalista que eu colocaria. Esse real estabelecimento do laboratório pessoal como uma ferramenta de desenvolvimento verdadeiro, né? Não apenas focada em talvez ter um sucesso físico, mas realmente evoluir como individual, né? No sentido assim, você agrega experiência o tempo todo, você realmente se propõe a estudar as coisas e entendê-las a fundo e não apenas de forma superficial, usar coisas que você nem sequer entende. E talvez é um mal do século, se for pensar, né? A gente tem tanto ao nosso dispor, mais do que nunca foi possível no passado. E entende-se tão pouco a respeito disso. Por exemplo, essas ferramentas que a gente usa o tempo todo para nos conectar uns aos outros, elas têm um degrau imenso de complexidade atrelados a elas. Tem os conceitos físicos que fazem o celular operar normalmente e que nos dão essa conexão quase imediata, não são complicados, mas eles requerem um bocado de esforço para serem compreendidos. E uma vez que você entende, ele se percebe que não tem mágica, sabe? É tudo possui uma lógica inerente. E é errado pensar que as coisas são meio que caixas pretas, no qual elas ficam isoladas. Não. A gente às vezes tem que abrir essas caixas e olhar dentro delas e ver se o que tem dentro delas também faz sentido, se é coerente. Pois tem coisas também que uma vez que a gente entende, elas deixam de parecer tão especiais, elas são apenas mais um bloco desse quebra-cabeça que é, bom, nossa realidade como um todo, né? E nesse sentido, essa mentalidade que eu adoto como algo pessoal, que eu acho que é de incrível relevância você realmente ter essa abertura de testar as coisas e de se abrir a errar também, é algo que te traz humildade também de uma certa forma, pois quando você para pra pensar, te coloca numa posição no qual você tá como um eterno aprendiz, né? Então não há esse ego atrelado, né? Não, você sabe tudo. Eu acho que é o contrário. Qualquer pessoa que estude minimamente sabe o quão ignorante é de verdade. Que não importa quanto você leia, sabe, dá pra fazer um bocado de coisas, especialmente nos dias de hoje, sabe, consumir informação de forma quase que um nível semi-industrial, se você quiser, vamos colocar assim, sabe? Não é difícil, tem técnicas para se fazer isso, para você consumir informação de forma acelerada. Não que isso vai te realmente colocar à frente de outras pessoas, coloca em alguns aspectos, por exemplo, profissional, talvez, acadêmico, em alguns setores, dependendo de como você aplica isso também, mas existe também uma coisa que é necessária, que é meio que digerir informação, né? Você precisa consumir informação e ter a habilidade de digerir isso de forma eficiente. E a parte realmente no qual a gente integra a informação é através da ação. Você tem que aprender coisas e aplicá-las de forma imediata, que assim você realmente, de fato, aprende aquilo. Você não só tem informação. Que assim, na verdade, nunca é desperdício ter informação, porque você sempre agrega, que sempre quando você vai agir, você vai colocar aquilo em prática, mas você vai colocar aquilo em uso. Mas quando você
consegue conciliar os dois, o aprendizado, a atrelada ação, você meio que cai naquela regra do ultra aprendizado, por exemplo, no qual você consegue de forma ultra eficiente aprender a aprender de forma acelerada, e assim tudo meio que ganha uma nova substância no que se remete a ensino e aprendizado no geral, né? Mas isso é algo incrivelmente individual, pois cada um tende a ter seu próprio caminho nesse sentido, né? Cada um tem que meio que se testar e aprender um pouco mais sobre si mesmo para, de fato, aprender a aprender, vamos colocar assim. E nesse sentido, errar, quando eu penso sobre isso, como talvez o ponto final aqui dessa reflexão, é essencial, no sentido de que nos dá essa verdadeira autonomia, nos dá nos coloca nos trilhos de uma real individualidade, né? É um processo de individuação, se for pensar a respeito, pois é o princípio de uma mente que questiona as coisas, de uma mente realmente que é voltada a melhoria contínua dela mesma, ou seja, é uma mente que está em expansão e logo, por entender talvez a sua própria ignorância e sua própria insuficiência, começa um processo que não tem volta, né? Que tudo aquilo que se expande não retrai, especialmente quando se fala de consciência. Então, é um caminho sem volta, mas que é incrivelmente prazeroso, pois, como eu mencionei aqui, não tem perda nisso, né? Você só cresce. E à medida que você aprende mais e mais sobre qualquer da coisa, você vê que só tem mais a ser agregado, mais a ser feito, e que você sempre pode melhorar minimamente qualquer da coisa que você faz. E que, além disso, existem benefícios em você ser cada vez melhor naquilo que você faz. Não importa exatamente o que seja, não importa se você faz uma função X ou Y, qualquer tipo de bônus extra que você traga ali, por mais contraintuitivo que isso pareça, lhe agrega valor, lhe traz valor, pois é você que dá relevância àquilo que você faz, não é sua posição, é você como indivíduo, sua marca que você às vezes deixa ocupando aquela função, ou seja, se você é capaz de fazer sempre um pouco mais do que é obrigado, entre aspas, é aí que você vai realmente de fato conseguir deixar um legado, mesmo que mínimo, em qualquer dada coisa. E não é sobre milhares ou milhões de pessoas lembrarem seu nome ou você ter livros publicados, não, é sobre talvez as pessoas que você interagiu terem memórias de você, pois é uma das coisas mais valiosas que você vai poder fazer, de conseguir, é fazer com que as pessoas realmente tenham boas lembranças de você e que isso é algo que realmente não tem valor, né? Por mais absurdo que pareça. Mas bom, essa reflexão sobre esse tópico. Bom, eu peço a vocês que acompanham o canal, que gostam dos vídeos, que se inscrevam no canal, deixem o like, pois você vai estar me ajudando, não apenas colaborando com o crescimento desse canal, mas me incentivando a fazer cada vez mais e bom, sempre vou estar fazendo novos conteúdos. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até!